Agora é a hora do silêncio, observação e dominação. Há um instante na vida em que tudo parece desacelerar de um jeito estranho, quase desconfortável, como se o mundo estivesse prestes a revelar algo que você sempre suspeitou, mas nunca conseguiu nomear. É a sensação de entrar em um ambiente e perceber que as pessoas falam, mas não dizem nada, se movimentam, mas não vão a lugar algum, fazem barulho, mas não constroem absolutamente nada que importe. Nesse intervalo silencioso, que ninguém nota, surge uma pergunta que queima por dentro. Por quanto tempo você ainda vai permitir que o barulho dos outros dite o ritmo da sua própria evolução? É aqui que começa a virada. Não no grito, não na exposição exagerada daquilo que você sonha conquistar, mas no silêncio denso de alguém que finalmente enxerga o jogo escondido atrás do comportamento humano. Esse momento de pausa não é fraqueza, não é hesitação e muito menos indecisão. É cálculo. É o instante anterior à tempestade, quando o vento para de soprar e qualquer um que tenha sensibilidade percebe que algo gigantesco está se formando. E a verdade é que você, mesmo sem admitir, já sente isso. Sente que uma mudança está se aproximando. Sente um desconforto que não é medo, mas antecipação. Porque você sabe que existe uma fase da vida em que o mundo deixa de ser um espaço onde você tenta se encaixar e passa a ser um terreno onde você aprende a se posicionar. Não como peça, mas como força. Não como figurante, mas como protagonista silencioso. É aqui que entra o primeiro pilar dessa jornada. Reconhecer que o silêncio não é a ausência de poder, é a origem dele. As pessoas que realmente avançam não são aquelas que anunciam cada passo. São as que caminham devagar, observando tudo, absorvendo mais do que entregam, anotando mentalmente os padrões que ninguém percebe. Enquanto muitos falam para mascarar inseguranças, quem está prestes a se transformar, escuta. Escuta para entender, escuta para ler a fraqueza, escuta para se tornar alguém que move peças sem revelar suas intenções. Esta é a essência da dominação. Tornar-se imprevisível, se tornando tão atento ao ambiente que o ambiente deixa de te controlar. A verdade é que você está entrando exatamente nesse estágio agora, mesmo que ainda não tenha definido isso com clareza. A inquietação que você sente não é cansaço, é amadurecimento. É a percepção de que o velho hábito de falar demais, justificar demais, provar demais, não combina mais com a pessoa que você está se tornando. Existe algo dentro de você que quer se recolher, não para se esconder, mas para se preparar. Quer ficar em silêncio, não porque não tem nada a dizer, mas porque entendeu que as palavras perdem valor quando são usadas sem propósito. E o que você está prestes a construir exige propósito em cada gesto, em cada decisão, em cada centímetro de avanço. Enquanto o mundo se distrai com ilusões e disputas pequenas, você aprende a enxergar além da superfície. É como se uma camada invisível estivesse se desprendendo da sua percepção. E agora você começa a perceber sutilezas que antes passavam despercebidas. O olhar que evita o seu, a risada que entrega insegurança, a pressa que revela descontrole, o excesso de fala que denuncia fragilidade. Quando você desenvolve essa lente, o mundo deixa de ser confuso. As intenções se tornam claras. As pessoas se tornam legíveis. Os ambientes passam a revelar mais do que escondem. E essa capacidade, por si só, já te coloca em vantagem sobre qualquer pessoa que ainda depende de barulho para parecer relevante. Mas existe algo ainda mais poderoso nessa nova fase. A habilidade que poucos dominam e que transforma qualquer indivíduo em alguém impossível de ignorar. Essa habilidade será revelada ao longo desta jornada. E quando você compreender como aplicá-la, vai notar que todo o silêncio que você escolheu cultivar até agora não foi retração,
mas o nascimento de uma força interna que torna sua presença cada vez mais marcante. Você não precisa pedir espaço quando se torna alguém cuja energia ocupa o ambiente sem esforço. Você não precisa se impor quando sua convicção fala por você. Você não precisa se provar quando sua evolução se torna evidente demais para ser questionada. Agora, respire e absorva isso. Você está entrando no momento mais estratégico da sua vida. A fase em que o silêncio se torna sua proteção, a observação se torna sua arma e a dominação se torna um efeito inevitável da sua mudança. Este capítulo marca o início de um processo que não tem retorno. Se você avançar daqui para frente com consciência, intenção e disciplina, nada nem ninguém poderá te arrastar de volta para o ciclo de ruído e distração em que tantos se perdem. E é exatamente por isso que, a partir deste ponto, você vai entender por que o silêncio é o primeiro passo para uma mente fria, calculada e profundamente poderosa. A próxima etapa mostra como essa transformação começa de dentro para fora. E por que aqueles que falam demais entregam mais do que imaginam. O instante em que o mundo para. O instante em que o mundo para nunca é anunciado. Ele não chega com sinais óbvios, não carrega aviso prévio, não se apresenta com fanfarra. Ele simplesmente acontece, e quando acontece, apenas aqueles que desenvolveram sensibilidade suficiente conseguem percebê-lo. É como se a realidade desse uma pausa, como se o som ao redor perdesse intensidade, como se tudo ficasse levemente desfocado por um segundo que parece não acabar. Esse segundo é raro, mas definitivo. É o momento em que você percebe, sem que ninguém precise explicar, que alguma coisa dentro de você mudou para sempre. Uma mudança silenciosa, íntima e brutal que separa o antigo do novo, o perdido do focado, o distraído do letal. Esse instante marca o começo de uma transformação que não pode ser revertida. Ele aparece quando você finalmente entende que o barulho em que viveu até hoje não te levou a lugar algum. Conversas rasas, promessas vazias, justificativas repetidas, tentativas desesperadas de ser compreendido por pessoas que nunca tiveram interesse real em te entender. Tudo isso começa a soar diferente, e não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A percepção se eleva, a visão clareia, as intenções alheias se tornam transparentes. E com essa clareza surge a necessidade inevitável de se afastar do ruído para enxergar o tabuleiro com nitidez absoluta. Esse afastamento não é isolamento, é estratégia. É nesse silêncio escolhido que você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. Percebe como as pessoas falam para preencher o vazio, não para transmitir verdade. Como correm para todos os lados, mas não saem do lugar. Como procuram aprovação constantemente, porque têm medo do que encontrariam se precisassem aprovar a si mesmas. Enquanto o mundo funciona com pressa, você aprende a valorizar a pausa. E a pausa revela tudo. Ela mostra quem realmente lidera e quem apenas finge, quem constrói e quem consome, quem tem propósito e quem vive repetindo o mesmo ciclo sem perceber. No instante em que o mundo para, você também percebe algo assustador. O quanto desperdiçou sua própria energia tentando se adaptar ao barulho dos outros, tentando acompanhar ritmos que não eram seus, tentando provar seu valor para quem nunca mereceu saber nada sobre a sua vida. Essa constatação não vem com culpa, mas com libertação. É o fim de uma era em que sua atenção era refém de expectativas externas. É o começo de uma fase em que você decide, com precisão cirúrgica, onde sua energia vai ser investida. E não existe nada mais poderoso do que alguém que finalmente recupera o controle da própria atenção. A partir desse momento, você se torna mais observador, não por desconfiança, mas por maturidade.
Você passa a enxergar o que está além das palavras, além dos gestos, além das máscaras. Passa a notar como as pessoas revelam mais no silêncio do que no discurso. A hesitação antes de falar, a entonação que sobe quando tentam parecer confiantes, o olhar que foge quando são confrontadas com a verdade. Esses detalhes começam a saltar diante de você como peças de um quebra-cabeça que antes parecia impossível de montar. Agora faz sentido. O mundo sempre ofereceu sinais, mas você não estava preparado para vê-los. Quando o mundo para, você descobre que existe uma força que nasce exatamente no espaço entre um pensamento e outro. Uma força que não depende de validação, de aplausos, de reconhecimento. Uma força que pertence exclusivamente a quem aprende a se observar antes de observar o mundo. Essa força silenciosa que cresce com disciplina, autocontrole e lucidez é o que separa os que reagem dos que dominam. Reagir é instintivo, dominar é consciente. E só quem atravessa esse instante de pausa consegue fazer essa transição com verdade. Nesse momento, você deixa de ser previsível, deixa de ser alguém guiado por emoções impulsivas, deixa de ser lido facilmente pelos outros. Você se torna uma presença silenciosa, porém impossível de ignorar. Aquele tipo de pessoa que não precisa se anunciar para ser percebida, que não precisa levantar a voz para ser respeitada, que não precisa explicar planos, porque o simples fato de existir já incomoda quem se sente ameaçado por evolução genuína. Esse instante também traz uma compreensão amarga, porém necessária. A maioria das pessoas ao seu redor nunca vai vivê-lo. Elas continuarão presas ao barulho eterno, sempre precisando provar algo, sempre competindo por atenção, sempre se defendendo de críticas que nem deveriam importar. Essa é a tragédia do mundo moderno. As pessoas falam tanto que perderam a capacidade de escutar a própria consciência. Falam para fugir dos próprios pensamentos, para esconder suas inseguranças, para construir versões delas mesmas que só existem no discurso. E quando alguém silencioso surge, alguém que observa sem se explicar, elas entram em colapso. Porque nada assusta mais do que alguém impossível de prever. É exatamente por isso que o silêncio é a sua maior arma. Ele revela quem você é para você mesmo e, ao mesmo tempo, oculta o que você é para o mundo. Ele te fortalece por dentro e te torna enigmático por fora. Ele te dá tempo para pensar, planejar, calcular e agir no momento exato. E quando você age, age com impacto. Não existe desperdício, não existe hesitação, não existe improviso. O silêncio cria precisão, e precisão cria poder. Agora, absorva esta verdade profunda. A vida está te dando um chamado para deixar o barulho, a pressa, a explicação constante e entrar em uma nova fase de lucidez. Tudo começa neste instante, neste exato segundo em que sua mente sente que algo mudou. Você já atravessou a porta. Agora, resta caminhar com consciência para dentro desse novo território. Quem entende o valor desse instante nunca mais volta a ser como antes. E é aqui que sua jornada começa de verdade. A partir deste ponto, você entenderá por que a mente fria é o próximo passo inevitável dessa transformação. Porque o silêncio abre espaço para enxergar com clareza, mas é a frieza estratégica que torna essa clareza uma vantagem real. O despertar da mente fria, a transição do barulho para o cálculo. A mente fria não nasce de um dia para o outro. Ela desperta como um processo silencioso, quase invisível, que começa quando você finalmente percebe que o barulho em que viveu até agora foi a razão pela qual tantas decisões foram tomadas no impulso, na pressa, na emoção e muitas vezes no medo. Essa consciência não chega com drama, não chega com choque, não chega com gritos internos. Ela chega como um corte limpo,
um instante de clareza absoluta que reorganiza tudo ao seu redor. É quando você entende que viver reagindo a tudo, tentando responder ao mundo na mesma velocidade em que ele tenta te consumir, apenas te transformou em alguém previsível, desgastado e vulnerável. O despertar da mente fria começa exatamente aqui, no reconhecimento brutal de que você estava gastando energia com coisas que não mereciam sua atenção. Pessoas que só queriam sua presença quando precisavam de validação. Situações que só existiam porque você insistia em provar o que não precisava mais provar. Discussões inúteis que drenavam sua força porque alguém, em algum nível, conseguiu te convencer de que você tinha a obrigação de se explicar. Nada disso era força. Era fraqueza embalada em vaidade. Era ansiedade disfarçada de necessidade de controle. Era medo travestido de urgência. E a mente fria nasce quando você olha para tudo isso sem tentar se defender emocionalmente. A partir desse ponto, você começa a entender a diferença entre sentir e agir. A mente quente age como uma chama solta. Reage ao menor vento. Se eleva demais quando algo provoca e se apaga rápido demais quando encontra resistência. Ela não tem constância, não tem propósito, não tem estrutura. Já a mente fria funciona como um metal, resiste ao calor, aguenta impacto, mantém sua forma e só se molda quando você decide moldar. Esse é o primeiro sinal de evolução. Perceber que não precisa responder imediatamente a tudo, não precisa se explicar, não precisa reagir na mesma intensidade com que o mundo tenta te empurrar. O simples ato de pausar já te coloca à frente. É assim que a transição do barulho para o cálculo começa. Você passa a observar, ouve mais do que fala, analisa mais do que reage, entende mais do que expõe. A partir desse processo, você notar que as pessoas ao seu redor começam a estranhar essa mudança. Elas estavam acostumadas com sua versão impulsiva, com sua pressa em agradar, com sua necessidade de responder de imediato. E quando você para, elas se desconcertam. Acham que você está distante, acham que está estranho, acham que está frio. E pela primeira vez, elas estão certas. Você está frio. E isso é exatamente o que você precisa ser. A frieza não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. Você sente tudo, mas escolhe o que vai acionar suas atitudes. Você percebe tudo, mas seleciona o que vale a pena ter sua energia. A mente fria não elimina sentimentos, ela os organiza. Ela entende que sentir raiva não significa agir com raiva, que sentir medo não significa recuar, que sentir pressão não significa responder no impulso. A mente fria é a habilidade de olhar para uma situação emocionalmente carregada e manter o raciocínio intacto. É conseguir ver o cenário como ele realmente é e não como sua emoção gostaria que fosse. Nesse ponto, você começa a enxergar o barulho como distração. Cada discussão desnecessária se torna visível como perda de foco. Cada tentativa de manipulação emocional se revela como jogo psicológico barato. Cada provocação passa a parecer pequena demais para levar a sério. Você não entra mais em batalhas que não mudam sua vida. Não tenta mais convencer quem está fechado para ouvir. Não responde mais a ataques que só querem sua reação como alimento. Isso não é arrogância, é estratégia. É a recusa consciente em desperdiçar sua inteligência com conflitos que nada produzem além de desgaste. O despertar da mente fria também te dá uma nova relação com o tempo. Antes você vivia correndo, tentando acompanhar o ritmo frenético de quem sempre parece saber o que está fazendo. Agora, entende que pressa é a arma dos inseguros. Quem tem clareza, planeja. Quem planeja, calcula. Quem calcula, executa no timing exato. O mundo moderno glorifica a velocidade, mas os verdadeiros dominadores glorificam a precisão. E precisão só existe na mente fria. Não é sobre fazer rápido,
é sobre fazer certo. Não é sobre responder agora. É sobre responder na hora certa, da forma certa, com a intensidade certa. Nesse estado, você percebe que o silêncio não te isola, ele te liberta. Ele é o laboratório onde sua nova forma de pensar é construída. No silêncio, você consegue se ouvir com clareza pela primeira vez em muito tempo. Consegue perceber o que realmente quer. Consegue identificar o que estava fazendo por hábito e não por desejo. Consegue ver quais escolhas pertenciam ao seu verdadeiro eu e quais pertenciam a necessidades emocionais antigas que você deixou de carregar. É nesse espaço silencioso que você começa a se reconstruir com intencionalidade. A frieza estratégica também muda sua relação com o fracasso. Antes, cada falha era tomada como ataque pessoal. Agora, você vê cada erro como dado, informação, matéria-prima para ajustar a rota. A mente quente sofre com o que deu errado. A mente fria observa, processa e segue. Não cria drama, não cria narrativa, não cria sofrimento desnecessário. Aprende, e aprendizado é a forma mais pura de poder silencioso. A frieza também revela quem realmente merece estar na sua vida. Quando você para de reagir, para de explicar e para de se justificar, alguns vão se afastar. Pessoas que só sabiam se conectar com você pelo caos vão perder o acesso. Pessoas que só sabiam te manipular emocionalmente vão perder a ferramenta. Pessoas que só valorizavam sua energia enquanto você disponibilizava sem critério vão perceber que não conseguem mais te usar como antes. E isso não é perda, é filtragem natural. A mente fria não exclui, ela seleciona. Você passa a se relacionar de forma diferente, passa a falar menos sobre seus planos, passa a revelar menos sobre seus processos, passa a priorizar conexões que não dependem do seu desgaste emocional, passa a manter sua energia protegida como algo sagrado. E quanto mais você age assim, mais as pessoas começam a te perceber de outra forma. A tranquilidade vira presença. A pausa vira profundidade. A frieza vira respeito. Porque o mundo respeita quem não se abala com facilidade. Respeita quem consegue se manter constante quando tudo ao redor está instável. Respeita quem não entra no jogo emocional que todos jogam sem perceber. Esse é o verdadeiro despertar. A compreensão de que quem controla a própria mente controla o próprio destino. Que a transição do barulho para o cálculo é o que transforma alguém comum em alguém impossível de manipular. Que a frieza não é afastamento, é poder. E no próximo capítulo, você vai entender como essa frieza desperta uma habilidade que poucos dominam: a observação letal, a leitura invisível do mundo que coloca você vários passos à frente de qualquer pessoa ao seu redor. Observação letal, a leitura invisível de pessoas e ambientes. Existe um poder silencioso que quase ninguém treina e por isso quase ninguém domina. Um poder tão discreto que não aparece em fotos, não vira post motivacional e não rende elogios fáceis. Mas é justamente o que separa os que avançam dos que passam a vida inteira tropeçando nas mesmas pedras, repetindo os mesmos erros, ficando vulneráveis aos mesmos tipos de pessoas. Esse poder é a observação letal, a capacidade de ler ambientes, gestos, padrões, intenções e movimentos antes que eles se tornem evidentes para o resto do mundo. A maioria anda pela vida como quem caminha dentro de um nevoeiro, reagindo ao que acontece só depois que acontece. Sempre um passo atrás, sempre apanhando de situações que poderiam ter sido previstas. Mas quem domina a observação letal vive o contrário. Enxerga antes, sente antes, percebe antes. Onde outros veem coincidência, o observador vê padrão. Onde outros veem atitude impulsiva, o observador identifica previsibilidade.
Onde outros acreditam que foram surpreendidos, o observador sabe que apenas não treinaram o olhar. A observação letal é construída em silêncio. Não se desenvolve falando demais, opinando demais, tentando impressionar. Ela nasce quando você deixa de querer ser o centro das atenções e começa a estudar o centro das intenções. E este é o primeiro segredo. Quando você fala pouco, o mundo fala muito. As máscaras que as pessoas mantêm firmes diante dos distraídos caem rapidamente diante dos atentos. Você começa a perceber pequenos detalhes que revelam imensidades. O jeito como alguém mexe na roupa quando está inseguro, o modo como um sorriso rápido demais tenta encobrir uma mentira, a ligeira mudança no tom de voz quando um comentário toca um ponto sensível, o olhar que foge quando a verdade se aproxima, a pressa em responder que mostra medo de exposição, a lentidão em decidir que revela falta de clareza interna. Nada disso é explícito para quem vive no piloto automático, mas tudo isso se torna claro para quem treina a visão invisível. E o mesmo vale para ambientes. Lugares têm energia, ritmo, pulsação. Uma sala pode estar tranquila por fora e caótica por dentro. Um grupo pode parecer amistoso, mas cheio de tensão subterrânea. Uma empresa pode parecer organizada, mas na verdade estar tomada por insegurança silenciosa. A observação letal faz você ler o que ninguém diz em voz alta, perceber o que ninguém formaliza, captar aquilo que está escondido na superfície, mas que aqueles que se distraem jamais conseguem perceber. O observador letal não reage ao ambiente. Ele o decodifica. Ele entende a dinâmica antes de entrar. Identifica onde estão as forças reais, vê quem influencia quem lidera invisivelmente, quem tenta manipular a narrativa, quem é inseguro, quem é forte, quem tem potencial, quem tenta parecer mais do que é. Ele descobre rapidamente quem vale a pena manter por perto e quem precisa ser mantido à distância. Ele lê comportamentos como quem lê um mapa, que deixa claro onde estão os perigos e onde estão as oportunidades. E essa leitura não é mágica, é método, é treino, é intenção, é presença. Você começa praticando o simples, observar antes de falar, perceber antes de julgar, analisar antes de reagir. Você sai do modo impulsivo e entra no modo cirúrgico. Tudo desacelera dentro de você, mas acelera do lado de fora, porque você percebe mais rápido. Enquanto os outros estão confusos, você já entendeu. Enquanto os outros ainda acham que é sorte, você está executando estratégia. Com o tempo, a observação letal vira algo ainda mais poderoso. Previsão comportamental. Você sabe como alguém vai reagir antes da pessoa agir. Sabe o que aquele colega vai fazer quando receber uma crítica. Sabe como aquele chefe inseguro vai responder quando sentir que está perdendo o controle. Sabe exatamente quando alguém está prestes a desistir, quando alguém está prestes a te puxar para baixo, quando alguém está prestes a revelar a verdadeira face. Você lê o futuro não porque adivinha, mas porque aprendeu a enxergar os sinais que sempre estiveram ali. E isso muda tudo. Porque quando você prevê, você não se assusta. Quando você entende, você não se abala. Quando você enxerga além, você não se deixa manipular. A observação letal te dá uma espécie de armadura invisível, não para te isolar, mas para te deixar preparado. Você deixa de ser presa e se torna caçador. Deixa de ser conduzido e passa a conduzir. Deixa de ser reativo e se torna estratégico. E ao contrário do que muitos pensam, observar não é apenas ver, é entender. Não é apenas reparar, é interpretar. Não é apenas notar, é decifrar. É como aprender uma língua silenciosa que todos falam, mas poucos ouvem. E quando você aprende essa língua, o mundo deixa de ser confuso. Tudo ganha coerência. Você começa a perceber que as pessoas revelam mais do que imaginam. E que os ambientes entregam mais do que demonstram.
Por isso, a observação letal não é apenas uma habilidade, é uma vantagem competitiva brutal. Enquanto muitos gastam energia tentando se impor, você economiza energia entendendo. Enquanto a maioria tenta falar alto, você domina ficando em silêncio. Enquanto alguns lutam para serem percebidos, você se fortalece por perceber. No fim, a observação letal te transforma em alguém que não precisa reagir ao caos, porque você o enxerga antes que ele aconteça. Não precisa entrar em jogos emocionais, porque você entende as regras ocultas antes que elas se manifestem. Não precisa ficar na defensiva, porque você já viu a jogada adversária muito antes de ser feita. Essa é a leitura invisível. Essa é a vantagem dos que sabem calar, ver e entender. Essa é a arma dos que dominam antes mesmo de agir. A observação letal não te faz apenas perceber o mundo, ela te faz perceber o mundo de um jeito que poucos conseguem, e isso muda tudo. O poder da presença silenciosa, a postura que fala mais que palavras. Há um tipo de força que não precisa ser anunciada, um tipo de grandeza que não exige discurso, um tipo de autoridade que não se prova, se impõe. Esse é o poder da presença silenciosa, uma força tão profunda que transforma qualquer ambiente no instante em que você entra, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente por quê. Não é um olhar arrogante, não é uma postura agressiva, não é sobre querer parecer poderoso. É sobre ser poderoso em silêncio. É sobre ter uma energia tão alinhada, tão concentrada e tão firme que sua presença diz mais que qualquer palavra poderia dizer. A presença silenciosa nasce quando você entende que não precisa convencer ninguém. Quando para de justificar sua vida, suas escolhas, seus passos, quando percebe que quem precisa falar demais geralmente está tentando tapar buracos internos, inseguranças não resolvidas, medos que gritam tanto que exigem palavras para tentar abafá-los. Mas quem construiu força interna não precisa disso. A própria postura já carrega a mensagem. O silêncio muda a forma como você ocupa espaço. E não é um silêncio vazio, mas um silêncio cheio. Cheio de intenção, de autocontrole, de clareza, de domínio emocional. É o silêncio de quem não precisa provar nada, porque já sabe quem é. De quem não precisa brigar por atenção, porque aprendeu a atrair naturalmente o que importa. De quem não precisa se defender, porque entende que ataques dizem mais sobre quem ataca do que sobre quem recebe. O poder da presença silenciosa começa no corpo, no modo como você respira, como se posiciona, como caminha. Pessoas comuns andam como quem quer passar despercebido ou como quem tenta chamar atenção demais. A presença silenciosa anda como quem está no seu próprio eixo, nem fugindo do mundo, nem implorando por validação. Anda como quem sabe que cada passo tem peso. Como quem vive de maneira deliberada, consciente, calculada. E essa postura cria respeito instantâneo, porque revela autocontrole. O mundo respeita quem se controla, quem permanece firme, quem permanece centrado, quem não se abala por provocações pequenas, quem não se altera em discussões inúteis, quem responde com calma quando todos esperam explosão. Quem olha nos olhos não para intimidar, mas para demonstrar presença. Quem fala pouco, mas carrega densidade no pouco que diz. O mais impactante é que a presença silenciosa não exige esforço exagerado. Ela exige consistência. É o efeito acumulado de noites trabalhadas em silêncio, de livros devorados enquanto outros se distraíam, de decisões difíceis tomadas longe de aplausos, de quedas superadas sem testemunhas, de lutas internas vencidas quando ninguém estava olhando. A presença silenciosa é o resultado natural de uma vida em que você parou de viver para impressionar e começou a viver para evoluir. E existe algo poderoso aqui. Quando você desenvolve essa presença, as pessoas começam a sentir sua energia antes mesmo de ouvir sua voz.
Elas percebem que você não está desesperado por aceitação. Elas notam que você não se curva para agradar. Elas percebem que você não está tentando provar valor. Você está demonstrando valor sem precisar falar. Essa diferença muda tudo, porque ela coloca você em uma posição em que o mundo te enxerga como alguém que não depende do ambiente para se sentir grande. A presença silenciosa também cria um efeito colateral fascinante. Você passa a gerar desconforto em quem vive de aparência. Pessoas vazias se incomodam com quem é cheio. Pessoas barulhentas se incomodam com quem domina no silêncio. Pessoas que sobrevivem de superficialidade se sentem ameaçadas por quem carrega profundidade. Isso nunca é um problema, é um filtro natural. A presença silenciosa expulsa quem não deveria estar no seu caminho e aproxima quem realmente enxerga valor. Outro ponto crucial: a presença silenciosa aumenta sua leitura emocional. Quando você fala pouco, você percebe mais. Quando não tenta impor sua narrativa, você entende a narrativa dos outros. Quando você controla sua energia, você entende quem está desequilibrado. Quando não tenta ocupar o espaço todo, você percebe melhor o espaço que está livre. Isso te dá vantagem estratégica absurda em qualquer cenário, pessoal, profissional, social. Em reuniões, você vê quem está inseguro. Em conversas, você percebe quem está tentando manipular. Em interações rápidas, você identifica quem está projetando medo ou arrogância. Na vida, você entende onde pisar, quando agir, quando esperar, quando avançar. Tudo porque você não está distraído tentando se exibir. Está presente, atento, inteiro, e esse é o núcleo da presença silenciosa, inteireza. A maioria vive fragmentada, um pedaço no passado, outro no futuro, outro na ansiedade, outro na comparação. Quem domina o silêncio vive inteiro no exato segundo em que respira. É por isso que sua presença ocupa espaço. É por isso que sua energia pesa. É por isso que sua postura fala antes das palavras. O poder da presença silenciosa também te protege. Não porque te torna frio ou distante, mas porque te torna seletivo. Você começa a perceber que não precisa abrir portas para qualquer pessoa, que não precisa entregar sua vulnerabilidade para gente que não sabe o que fazer com ela, que não precisa se misturar em ambientes que drenam sua força. A presença silenciosa é uma forma de blindagem natural. Você fala menos, observa mais e se expõe apenas onde faz sentido. E com isso vem algo ainda maior: domínio da própria energia. Você para de desperdiçar força emocional em discussões pequenas, em provar pontos inúteis, em tentar ganhar debates que não levam a nada. Você entende que não precisa reagir a cada provocação, que não precisa responder tudo, que não precisa ter a última palavra, que o verdadeiro poder é manter sua energia intacta enquanto os outros a desperdiçam. No fim, a presença silenciosa transforma você em alguém que gera impacto sem esforço, respeito sem imposição, autoridade sem gritar. Ela te coloca na categoria das pessoas que não precisam se destacar para serem notadas. São notadas pela forma como existem. Porque quando você domina o silêncio, você domina a si mesmo. E quando domina a si mesmo, domina qualquer ambiente. A guerra invisível. O jogo que ninguém admite estar jogando. Existe um jogo acontecendo o tempo todo. Não é o jogo que as pessoas mostram, não é o que aparece nas conversas, nas redes sociais ou nos gestos óbvios. É o jogo silencioso, psicológico, estratégico, emocional. O jogo que define quem lidera e quem segue, quem avança e quem fica preso, quem constrói poder e quem vive tentando parecer poderoso. E o mais curioso é que quase ninguém admite que está jogando. Fingem neutralidade, fingem inocência, fingem desinteresse, mas cada movimento revela intenção.
É uma arena invisível, onde tudo conta. O ritmo da fala, a pausa na respiração, o olhar que desvia, a postura que vacila, o silêncio que pesa. Essa guerra é feita de disputas silenciosas. A busca por validação, a necessidade de impressionar, a vontade de controlar narrativas, o impulso de mostrar superioridade. Alguns tentam dominar pelo barulho, outros pelo drama, outros pela manipulação emocional. Mas todos, sem exceção, estão tentando ganhar alguma vantagem, mesmo que não percebam conscientemente. Existem ambientes em que isso fica evidente: empresas, grupos sociais, famílias, equipes. Mas a verdade é que a guerra invisível está ativa em qualquer espaço onde haja seres humanos. E quem não entende essa dinâmica acaba se tornando peça no tabuleiro dos outros. A maioria entra nesse jogo sem perceber que está jogando, movida pela insegurança. Pessoas inseguras precisam validar todas as suas conquistas, precisam se exibir, precisam ser notadas, precisam ser ouvidas. A insegurança gera barulho, gera falação, gera exagero, gera corrida desesperada para ser relevante. E isso as torna previsíveis, fáceis de manipular, fáceis de ler, fáceis de controlar. Porque alguém que precisa provar muito já revela no esforço exatamente onde é frágil. Já entrega suas brechas, suas intenções, seus medos. A guerra invisível se intensifica quando entram em cena os que manipulam. Eles observam silenciosamente, aprendem você, medem sua energia, testam seus limites, provocam suas reações. Jogam com as suas emoções para ver onde você explode, onde você recua, onde você tenta se justificar. Essas pessoas sabem que a grande batalha não é verbal, é emocional. Sabem que o verdadeiro domínio se conquista quando você controla o clima emocional do outro. E ainda que ninguém fale disso abertamente, todos tentam controlar esse clima o tempo todo. Mas existe um detalhe raramente compreendido. Quem domina essa guerra não é quem fala mais, não é quem se exibe mais, não é quem tenta controlar mais. Quem domina é quem permanece em silêncio interno, quem não reage no impulso, quem observa o movimento dos outros antes de mostrar o próprio, quem não entrega suas fraquezas tentando se provar, quem consegue manter o próprio centro mesmo quando ao redor todos estão desequilibrados. Esse é o ponto central. O poder real dentro dessa guerra é emocional. A pessoa que controla as próprias emoções controla o tabuleiro. A pessoa que mantém postura tranquila enquanto todos tentam tirá-la do eixo, automaticamente assume a posição psicologicamente superior. Não precisa dizer nada, não precisa vencer discussões, não precisa provar argumento. O silêncio firme já coloca pressão no outro, porque quem está emocionalmente instável não suporta o peso da calma alheia. Em qualquer ambiente, as regras invisíveis são guiadas por percepção. E percepção é tudo. Você pode ter habilidade, experiência, conhecimento, inteligência, mas se sua postura emocional demonstra ansiedade, insegurança ou necessidade de aprovação, você perde terreno. Na guerra invisível, perde força quem reage rápido demais, quem se irrita facilmente, quem tenta mostrar demais, quem tenta parecer demais, quem tenta responder tudo, quem tenta dar a última palavra. Esses são jogadores que se expõem sem perceber que se expõem. A leitura que você faz dessa arena determina suas vitórias. Quando você observa com atenção, entende quem está tentando se afirmar pela força, quem busca aprovação constante, quem tenta manipular, quem compete em silêncio, quem tenta diminuir os outros para parecer maior. Você vê padrões repetidos, interrupções estratégicas de fala, risadas forçadas, comentários que servem como cutucões indiretos, gestos que revelam pressão interna. Tudo isso são movimentos. Cada um deles revela algo sobre o estado emocional do jogador.
E quanto mais você observa esses movimentos, mais clara fica a estrutura da guerra. Você percebe que algumas pessoas não querem que você cresça. Sentem medo do seu avanço, sentem medo da sua evolução, sentem medo do seu silêncio, porque o silêncio te torna imprevisível. E nada assusta mais um jogador inseguro do que alguém que ele não consegue ler, alguém que ele não consegue provocar, alguém que não reage ao teatro emocional. Na guerra invisível, o silêncio é uma muralha. Ele impede que outros dominem suas emoções. Ele protege suas intenções, porque ninguém sabe o que você planeja. Ele mantém sua energia intacta, porque você não desperdiça força em disputas pequenas. Ele bloqueia invasões, porque pessoas barulhentas não entendem quem se mantém calmo. Para elas, o silêncio é desconfortável, e o desconforto as expõe. Existe também o outro lado, o silêncio como estratégia de ataque. Não um ataque agressivo, mas um ataque mental. Quando você permanece firme, observador, controlado, os outros começam a se desnudar sozinhos. Eles falam demais, revelam demais, expõem suas contradições, mostram suas motivações reais, tentam arrancar sua reação, porque precisam dela para se sentir no controle. E quando você não reage, eles perdem o chão. O silêncio faz com que eles se apressem, e na pressa se denunciam. É por isso que a guerra invisível não é vencida por quem grita mais alto, mas por quem pensa mais claro. Quem age com frieza, não com frieza emocional, mas com frieza estratégica. A capacidade de agir sem ser guiado pelo impulso. A capacidade de ver o movimento inteiro antes de fazer o próprio. A capacidade de ignorar batalhas pequenas para ganhar a guerra maior. Essa guerra exige autoconsciência. Exige que você reconheça quando está sendo puxado para disputar relevância, quando está sendo provocado para responder, quando está sendo manipulado para reagir. Exige que você perceba quando o jogo não vale a sua energia. Exige que você entenda que algumas batalhas são armadilhas, montadas apenas para tirar você do centro. E quando você percebe isso, você sai do tabuleiro dos outros e começa a criar o seu próprio tabuleiro. A guerra invisível também te treina a ser seletivo. Você começa a diferenciar quem vale sua atenção de quem vale apenas observação. Quem merece sua energia de quem merece silêncio. Quem merece proximidade de quem merece distância. E essa seleção natural muda completamente o seu ambiente. Porque quando você para de desperdiçar energia em pessoas caóticas, sua mente clareia, suas emoções estabilizam, sua força interna cresce. No final, a verdade é simples e brutal. Todos estão jogando. A maioria joga sem perceber. Alguns jogam tentando manipular. Poucos jogam com consciência. E raríssimos dominam pela calma, pelo silêncio, pela leitura perfeita, pela ausência de reatividade. Esses são os que realmente vencem. A guerra invisível sempre existirá. O que muda é a postura do jogador. E quando você aprende a jogar em silêncio, a vitória deixa de ser sorte e vira consequência. A estratégia do acúmulo. Construir no escuro para aparecer brilhando. Existe um período na vida em que tudo parece quieto demais. Um período em que você sente que está fora do radar, fora das conversas, fora do brilho, fora da atenção. Muitos interpretam esse momento como fracasso, como retrocesso, como fraqueza. Mas a verdade é que esse é o momento mais poderoso de todos. Esse é o momento do acúmulo. O momento em que você planta, ajusta, refina, constrói e evolui enquanto ninguém está olhando. O momento em que você cria a versão que o mundo só vai conhecer muito mais tarde, quando estiver pronta para ser mostrada. E é justamente esse silêncio, essa ausência de holofotes, que torna o processo profundamente transformador. O acúmulo é a fase que separa quem vive de aparência de quem cresce de verdade. A maioria precisa mostrar todo passo.
precisa atualizar tudo, precisa compartilhar qualquer progresso para parecer em movimento. Mas os que realmente crescem não anunciam, não exibem, não avisam. Eles acumulam força quieta, sem barulho, sem testemunhas, sem validações externas. Eles fazem no escuro o que muitos só fazem quando alguém está assistindo. Eles não precisam da plateia para começar. Eles não precisam de aplausos para evoluir. É essa independência emocional que faz o acúmulo funcionar. Porque o acúmulo é sobre profundidade, não sobre velocidade. É sobre consistência, não sobre impacto imediato. É sobre disciplina invisível, não sobre resultados rápidos. Enquanto outros correm para mostrar evolução, você se dedica a níveis de refinamento que só são possíveis quando ninguém está pressionando, observando ou comparando. É no silêncio que você encontra clareza. É na ausência de distrações que você encontra o ritmo real. É no isolamento estratégico que você constrói vantagem. Há um detalhe importante. O acúmulo não é passividade, não é estagnação, não é pausa, é ação concentrada, é movimento preciso. É disciplina canalizada para crescimento sem interrupções. É quando você estuda enquanto os outros dormem. Treina enquanto os outros desperdiçam energia. Planeja enquanto os outros improvisam. Se fortalece enquanto os outros se fragilizam. E tudo isso sem testemunhas, sem anuncio, sem ruído. O acúmulo é a alquimia silenciosa do progresso. O crescimento subterrâneo acontece quando você entende que não precisa que ninguém veja o processo para que o processo seja real. Aliás, quanto menos pessoas veem, mais forte tudo se torna. A pressão externa diminui, o foco aumenta, a mente estabiliza, o ego silencia, e você passa a construir não para impressionar, mas para transformar. Esse é o ponto em que a evolução deixa de ser performance e se torna identidade. Você faz porque precisa fazer, porque é parte de quem você está se tornando. O acúmulo também tem um componente psicológico poderoso. Ele cria contraste. As pessoas se acostumam com o seu eu atual. Elas acreditam que conhecem suas capacidades, seu ritmo, seu potencial. Elas criam expectativas sobre quem você é. E enquanto elas te congelam na versão antiga, você cresce em silêncio para quebrar todas essas projeções de uma vez só. Quando você finalmente surge, não surge melhor. Surge irreconhecível. Esse contraste cria respeito, cria impacto, cria dominação natural. Porque ninguém viu você evoluir, mas todos verão você diferente. Esse contraste só pode ser construído longe dos olhos. O mundo tende a minimizar qualquer progresso que ainda não enxergou completamente. Se você mostra demais, cedo demais, as pessoas opinam, criticam, interferem, diminuem, desviam seu foco. Mas quando você constrói no escuro, você se protege de tudo isso. Você preserva sua energia, seu foco, seu entusiasmo. O acúmulo te blinda das vibrações que desestabilizam, te blinda das opiniões que enfraquecem, te blinda das comparações que atrasam. O acúmulo também lapida sua percepção sobre si mesmo. No silêncio, você descobre até onde consegue ir sem incentivo externo. Descobre o que realmente quer, não o que acha que deveria querer. Descobre seu ritmo natural, sua forma única de evoluir, sua própria identidade de crescimento. Enquanto muitos seguem fórmulas, você descobre o próprio caminho. Enquanto muitos buscam atalhos, você aprofunda raízes. E raízes profundas sustentam qualquer altura futura. Essa estratégia tem outro efeito profundo. Ela te dá poder psicológico sobre qualquer ambiente que você entrar. Porque enquanto todos conhecem versões estáticas uns dos outros, você chega com uma versão completamente atualizada. E isso muda a dinâmica. As pessoas não sabem como te ler, como te classificar, como te medir. Você torna suas expectativas irrelevantes. Elas precisam recalibrar tudo.
Você modifica o tabuleiro simplesmente existindo. Esse tipo de poder não se conquista se você crescer com plateia. Só se conquista quando você cresce escondido. Há também o fator tático do acúmulo. Ele te permite combinar habilidades antes de expô-las. Enquanto outros mostram cada mínimo progresso, você combina conhecimento com prática, prática com repetição, repetição com refinamento. Você junta técnica com mentalidade, mentalidade com estratégia, estratégia com execução. E quando manifesta tudo junto, parece que aconteceu de uma vez só. Mas não, foi acúmulo, foi construção silenciosa, foi preparação meticulosa que ninguém viu. Quando você surge de repente com novas competências, novo comportamento, nova energia, nova presença, as pessoas não conseguem conectar essa transformação ao seu passado recente. Isso cria um efeito psicológico de distância, a sensação de que você subiu um degrau que elas não conseguem alcançar. E isso te coloca em posição de liderança emocional, te coloca na frente, te coloca acima. Não porque você é melhor, mas porque você usou o silêncio para evoluir sem interrupção. O acúmulo também treina a paciência estratégica. Ele te mostra que não se trata de aparecer rápido, mas de aparecer pronto. Não se trata de provocar impacto imediato, mas de construir impacto duradouro. Não se trata de vencer agora, mas de dominar quando chegar o momento. O silêncio te ensina a escolher suas batalhas. Te ensina a reconhecer o momento exato de surgir. Te ensina a esperar até estar afiado o suficiente para ser impossível de ignorar. E essa paciência se torna uma vantagem que quase ninguém tem. A maioria quer mostrar antes de estar pronta, quer colher antes de cultivar, quer reconhecimento antes de preparo, quer aplauso antes de mérito. Mas quem domina o acúmulo foge desse vício emocional. Ele entende o valor do processo. Ele respeita o tempo que a grandeza exige. Ele trabalha com a maturidade de quem sabe que não precisa provar nada enquanto ainda está construindo. Isso cria uma força interior que ninguém tira. Em algum momento, a soma do que você acumulou explode em resultado. Não explode de forma caótica, mas de forma inevitável. É como se toda a energia silenciosa, toda a disciplina escondida, toda a evolução invisível se condensassem em um único momento de manifestação. Aquele momento em que você entra em um ambiente e todos percebem algo diferente, mesmo sem saber explicar. O peso da sua presença muda, o ritmo do seu olhar muda, sua postura muda, sua capacidade muda. O mundo percebe. Talvez não entenda, mas sente. E é aí que você aparece brilhando. Não porque gritou, não porque chamou atenção, não porque implorou reconhecimento. Você brilha porque trabalhou no escuro até se tornar impossível de ignorar. Você brilha porque acumulou o suficiente para gerar impacto sem esforço. Você brilha porque o silêncio te transformou por dentro antes de te projetar por fora. O acúmulo é a estratégia dos que não querem ser vistos agora, mas querem ser lembrados depois. E quando você surge, você não precisa explicar nada. A própria luz explica por você. A execução silenciosa. O movimento que ninguém viu chegando. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa que está se transformando profundamente em silêncio. O instante em que ela percebe que falar menos não é apenas estratégia, é proteção. E quando essa percepção amadurece, nasce um novo tipo de ação. Uma ação fria, cirúrgica, letal e absolutamente imprevisível para quem observa de fora. A execução silenciosa não é apenas agir sem anunciar. É agir sem deixar rastro, sem fazer alarde, sem antecipar sinais. É quando você se move com tanta estratégia que os outros só percebem que você agiu depois que tudo já está feito, depois que o impacto já atingiu o ambiente, depois que o jogo já virou e você se tornou uma variável impossível de ignorar.
A maioria das pessoas acredita que o poder está em mostrar que está fazendo algo, em publicar, em avisar, em contar, em exibir sinais de que está indo. Mas existe uma elite invisível, mental, disciplinada e impenetrável, que descobriu o contrário. O poder real está em agir no escuro. Não para esconder do mundo porque tem medo, mas para proteger o processo de ruídos, invejas, interrupções, comparações e micro-influências que têm a capacidade de sabotar trajetórias inteiras. A execução silenciosa é a blindagem máxima. É quando você se escolhe. É quando você decide que seus planos não serão expostos ao caos emocional das outras pessoas. E o mais fascinante é que essa execução não é lenta, ela é precisa. Enquanto os outros estão tentando adivinhar o próximo movimento, você está 3 etapas à frente, construindo, ajustando, lapidando e finalizando. Você não está preocupado se alguém vai entender. Não está interessado no tempo que leva para as pessoas perceberem. O foco não está no reconhecimento durante o caminho, mas na inevitabilidade do impacto final. É assim que nascem os resultados que parecem mágicos para quem está de fora. Resultados que explodem de repente, como se tivessem surgido do nada. Mas você sabe, nada veio do nada. Tudo veio da disciplina silenciosa que ninguém viu. A execução silenciosa também exige uma habilidade que poucos dominam: o autocontrole de não compartilhar a vitória antes da hora. Não existe perigo maior para um plano do que a necessidade de atenção. É aí que a maioria se perde. Precisa contar, mostrar, provar, anunciar, e no momento em que expõe, enfraquece. No momento em que fala, perde vantagem estratégica. A execução silenciosa é para aqueles que já entenderam que a validação pública é barata demais para o preço da grandeza. Você não troca potência por aplauso barato. Você não negocia sua ascensão por migalhas de aprovação. E existe outro elemento essencial, o fator surpresa. Quando você age em silêncio, você cria um campo estratégico onde o inimigo, seja ele uma pessoa, um ambiente, um sistema ou até seus antigos hábitos, simplesmente não consegue prever seu próximo passo. Isso te coloca na posição mais poderosa possível, a de quem controla o ritmo do jogo. Os outros reagem ao seu avanço, não o contrário. Você se torna imprevisível. Você se torna um problema. Você se torna um enigma. E enigmas não são atacados facilmente. Não se combate aquilo que não se entende. Pessoas que executam em silêncio geralmente são subestimadas. E isso é maravilhoso. Elas não vestem arrogância, não fazem barulho, não tentam parecer maiores do que são. A subestimação vira arma. Enquanto falam de você como se você ainda estivesse no chão, você está construindo sua fortaleza. Enquanto acham que você está sumido, você está estudando. Enquanto supõem que você desistiu, você está se tornando alguém que eles jamais imaginariam enfrentar. E o mais prazeroso chega no final. Quando a execução fica pronta e aparece no mundo, o choque é tão grande que ninguém consegue fingir que não viu. O silêncio vira barulho. Seu nome vira narrativa. Sua vitória vira história. Outro ponto que transforma a execução silenciosa em um mecanismo tão poderoso é que, ao agir sem ruído, você elimina comparações. Você não mede seu tempo pelo dos outros. Não se contamina com o ritmo alheio. Você constrói dentro do seu próprio ciclo interno, o que faz com que seu foco seja absoluto. Foco não dividido, foco não disputado, foco não negociado. A execução silenciosa é, acima de tudo, atenção concentrada. Aquela que poucos conseguem manter porque se dispersam com qualquer opinião externa. Você não. Você virou um bloco mental. E o momento mais simbólico da execução silenciosa é o da entrega final. Aquele instante em que o mundo olha e diz: como ninguém viu isso acontecendo?
E a resposta é simples, porque não era para ver, porque a construção é privada, porque o processo é sagrado, porque o desenvolvimento exige escuridão. Flores não crescem sendo assistidas, diamantes não se formam sob aplausos, guerreiros não se tornam guerreiros sendo observados. Tudo que é grandioso nasce invisível primeiro. A execução silenciosa é a assinatura daqueles que entenderam seu próprio valor e não precisam provar nada durante a caminhada. Você aparece quando está pronto, não quando esperam que você apareça. Você ataca quando o terreno favorece, não quando alguém te pressiona a atacar. Você se move quando ninguém está olhando e vence quando ninguém consegue te acompanhar. No fim, essa é a essência. O movimento que ninguém viu chegando, o golpe que ninguém previu, a ascensão que ninguém imaginou. O mundo inteiro achando que você estava parado, quando na verdade você estava preparando o salto mais devastador da sua vida. E quando você aterrissa, o chão treme. A virada. Quanto mais quieto você fica, mais alto você cresce. Existe um ponto na vida em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de barulho e se transforma em estratégia, força, identidade e até maturidade emocional. É nesse ponto que tudo muda. É nesse ponto que acontece a virada. Não é uma mudança que o mundo vê primeiro. É uma mudança que começa por dentro, no território onde ninguém entra, ninguém interfere e ninguém opina. A virada acontece no subterrâneo da alma, naquele lugar onde você finalmente compreende que sua expansão não depende de ninguém te aplaudindo, apoiando, validando ou confirmando que você está no caminho certo. A virada acontece quando você percebe que quanto mais quieto você fica, mais alto você cresce. E essa frase não é poética, ela é literal. O silêncio cria espaço mental onde antes havia ruído. O silêncio corta distrações que sabotavam seus passos. O silêncio remove a energia que você desperdiçava, tentando explicar seus objetivos para pessoas que nunca entenderiam. O silêncio te devolve força, devolve foco, devolve clareza e, principalmente, devolve controle. Quando você para de anunciar cada movimento, você retoma as rédeas da própria vida. Nada te puxa, nada te atrasa, nada te desorganiza. Você deixa de reagir e passa a conduzir. O mundo para de te arrastar e você começa a puxá-lo. A virada também nasce quando você entende que o silêncio é um solo fértil. Tudo que cresce rápido demais e aparece cedo demais morre na mesma velocidade. Mas aquilo que cresce por baixo da terra, sem ser visto, sem ser tocado, sem ser comentado, ganha raízes. E raízes profundas são a base do crescimento vertical. As pessoas querem subir, mas não querem se enterrar por um tempo. Querem brilho, mas rejeitam a sombra. Querem reconhecimento, mas não suportam o anonimato. A virada acontece quando você abraça essa fase subterrânea. Quando você entende que ficar quieto não é ser pequeno, é ser estratégico. É estar plantando algo que vai aparecer de maneira tão forte que ninguém conseguirá arrancar. E esse crescimento silencioso não é confortável. Ele dói, ele exige que você desapareça um pouco do mundo para aparecer inteiro depois. Ele exige que você perca vínculos, rompa hábitos, desmonte versões antigas de si mesmo. A virada acontece quando você aceita que não pode crescer carregando todo mundo junto, nem mantendo tudo que sempre manteve. Você se afasta, você some, você reduz conversas, você reduz expectativas, você reduz conexões superficiais. Mas, ao mesmo tempo, você aumenta sua capacidade de enxergar longe, de agir certo, de construir sem interrupções, de progredir sem ter que justificar nada para ninguém. É nesse contraste, menos ao redor, mais dentro, que você começa a subir. E quando você sobe em silêncio, algo extraordinário acontece. Ninguém percebe seu movimento, mas todos perceberão seu resultado.
Enquanto o mundo tenta analisar sinais exteriores, postagens, palavras, aparições, comentários, provas, você cresce por dentro. E crescimento interno sempre vence crescimento exibido, porque o que é exibido depende de público. O que é interno depende apenas de você. A virada acontece no dia em que você finalmente entende isso. As maiores mudanças que você fará na vida não vão acontecer quando você anunciar, mas quando você calar. Quanto mais quieto você fica, mais você consegue perceber padrões que antes passavam despercebidos. O silêncio aguça sua percepção. Você começa a enxergar quem te eleva e quem te diminui, quem te inspira e quem te suga, quem te fortalece e quem tenta te manipular emocionalmente. Antes, o barulho te distraía tanto que você confundia apoio com opinião, conselho com crítica, proximidade com interesse. Agora não. Agora, no silêncio, você vê, você lê, você entende, você se move diferente. É por isso que a virada não é estética, é estrutural. Não é que você pareça diferente, é que você é diferente. E essa diferença gera algo inevitável. Crescimento. Crescimento real. Crescimento que incomoda. Crescimento que não depende de holofotes, mas que, ironicamente, atrai holofotes naturalmente. O mundo começa a notar sua mudança quando já é tarde demais para tentar te segurar. A virada te leva para um nível onde você não precisa mais provar nada. Seu silêncio se torna prova suficiente, sua postura se torna mensagem, sua presença se torna argumento. Quanto mais quieto você fica, mais seu valor aumenta. Porque valor nunca esteve no barulho, esteve na consistência invisível. E sabe o que mais acontece? Quanto mais você cresce em silêncio, mais o mundo fala por você. As pessoas começam a notar sua disciplina, seu foco, sua luz diferente. Elas começam a comentar sem que você peça. Começam a te respeitar sem que você cobre. Começam a reconhecer coisas que você nunca divulgou. Isso acontece porque você saiu do ciclo infantil do "olhem para mim" e entrou no ciclo adulto do "observem meus resultados". E resultados silenciosos têm um impacto brutal. Eles criam uma aura, criam um mistério, criam uma presença. E presença gera autoridade. A virada é isso, a transição do barulho para a potência, da fala para a ação, da necessidade de ser visto para a certeza de que você se tornará impossível de ignorar. A virada acontece quando você percebe que enquanto você gastava energia tentando convencer pessoas, poderia estar usando essa energia para crescer, e quando entende, você troca a autopromoção pela autoevolução. Troca a ansiedade de mostrar pela calma de construir. Troca a pressa por profundidade. E profundidade te coloca em um lugar onde quase ninguém chega. No final, a virada tem uma essência simples e implacável. Você cresce em silêncio, aparece em grandeza, domina em presença. O mundo só teme quem não precisa provar nada. Há um momento na jornada em que você para de pedir licença para existir. Para de explicar suas escolhas. Para de justificar seus silêncios. Para de tentar convencer quem nunca esteve realmente olhando para você. Nesse momento, algo dentro de você se alinha, como se uma nova forma de lucidez ocupasse o espaço onde antes havia insegurança. Esse é o instante em que o mundo passa a te enxergar com outros olhos, mesmo sem você ter mudado uma única palavra do que diz. É quando sua presença fala mais alto que qualquer discurso. É quando sua calma incomoda. É quando sua estabilidade expõe o caos dos outros. É quando seu silêncio vira autoridade. E é aqui que o fechamento dessa jornada se consolida. O mundo só teme quem não precisa provar nada. E isso não tem nada a ver com arrogância. A verdadeira autoridade não nasce da necessidade de se exibir, mas da capacidade de sustentar quem você é, mesmo quando ninguém te aplaude. Quando você chega nesse estágio, cada gesto seu carrega peso.
Cada passo seu carrega intenção. Cada olhar seu transmite mais verdade do que 2 horas de explicação. As pessoas sentem algo diferente vindo de você, algo que elas não conseguem classificar, mas conseguem perceber. É a força de quem não precisa convencer, porque já se tornou incontestável. Esse tipo de força nasce de um processo profundo. Ninguém atinge essa maturidade por acaso. É preciso atravessar fases internas que quase ninguém tem coragem de enfrentar. É preciso olhar nos próprios abismos. É preciso entender os próprios limites. É preciso aceitar que você não controla opiniões alheias, mas controla completamente suas ações. Quando você finalmente incorpora isso, a necessidade de provar algo desaparece. Você não entra em debates inúteis, não gasta energia justificando decisões, não tenta diminuir ninguém para se elevar. Você só vive, só produz, só cresce, e isso por si só provoca um impacto que dispensa qualquer explicação. O mais impressionante é que quando você para de tentar provar algo para o mundo começa a correr atrás de explicações para entender você. As pessoas passam a notar sua mudança e tentam interpretar seu silêncio, sua evolução, seu foco, sua constância. Elas criam teorias, criam hipóteses, criam histórias. Mas nenhuma delas é completamente verdadeira, porque só você conhece as batalhas que enfrentou sozinho. Só você sabe o que renunciou. Só você sabe as noites em que teve que segurar sua própria queda com as 2 mãos. Só você sabe quanto custou manter a direção quando ninguém te entendia. O mundo vê o resultado, nunca o processo. E é justamente essa distância entre processo e resultado que causa impacto. Porque enquanto muitos gritam para mostrar força, você descobriu que quem realmente é forte não precisa gritar. A força verdadeira é silenciosa, densa, constante, quase magnética. As pessoas não admiram sua frase, elas admiram sua postura. Não temem sua voz, temem sua disciplina, não seguem suas opiniões, seguem sua trajetória. Esse respeito silencioso é o mais difícil de conquistar, porque depende de consistência, integridade e firmeza emocional. E isso não se compra, não se improvisa, não se finge. No fundo, o mundo teme quem não precisa provar nada, porque esse tipo de pessoa é incontrolável. Não busca validação externa. Não depende de aprovação social. Não muda seus planos por pressão. Não abandona seus princípios por conveniência. E o mundo se assusta com quem não se curva facilmente, porque a maioria das pessoas é moldada pelo desejo de ser aceita, reconhecida, celebrada. Mas quem alcança esse nível de autodomínio opera em um plano diferente. É alguém que não se vende, não recua por opinião, não se distrai por aplauso. É alguém que anda com uma clareza tão sólida que qualquer tentativa de abalá-la fracassa antes mesmo de começar. E quando você chega aqui, sua presença cria um efeito curioso. Você não levanta a voz, mas eleva padrões. Você não ataca ninguém, mas desarma todo mundo. Você não compete com outros, mas coloca a régua tão alta que ninguém ousa te subestimar. Você não ameaça, mas inspira cuidado. Você não tenta impressionar, mas impressiona automaticamente. Isso é o que o silêncio faz quando se transforma em autoridade. Isso é o que foco constante faz quando vira identidade. Isso é o que evolução real faz quando se torna impossível de esconder. É por isso que o mundo teme quem não precisa provar nada, porque essa pessoa não joga no mesmo tabuleiro que os outros. Não está tentando ganhar aplausos, está tentando ganhar vida. Não está buscando aprovação, está buscando propósito, e propósito sempre vence. A verdade é que você só chega nesse ponto depois de entender algo essencial. Tentar provar quem você é a maneira mais rápida de perder quem você é. Porque quando você tenta convencer, você coloca seu valor nas mãos de alguém. E valor entregue é valor diminuído.
Mas quando você age, cresce e constrói em silêncio, seu valor se torna inegociável. Ele deixa de ser uma opinião e passa a ser um fato. Ele deixa de ser um pedido e passa a ser uma consequência. Ele deixa de ser um esforço e passa a ser um reflexo. E agora, nesse fechamento, você percebe que toda a sua trajetória até aqui foi uma preparação para esse momento. O momento em que você se torna alguém impossível de ignorar, impossível de confundir, impossível de manipular. O momento em que você descobre que não tem mais nada a provar, porque você é a prova, você é o resultado, você é o processo. Você é o exemplo silencioso que fala mais alto do que qualquer tentativa de autopromoção. O mundo só teme quem não precisa provar nada, porque sabe que esse tipo de pessoa já se provou para si mesma. E quem vence internamente, vence em qualquer lugar. Essa é a sua virada. Esse é o seu novo território. Essa é sua nova identidade. Não diga nada, o mundo já começou a ouvir. Capítulos chegam ao fim, mas jornadas reais não terminam quando o vídeo encerra. Terminam quando você decide o que vai fazer com aquilo que ouviu. E agora, neste último momento, existe uma escolha silenciosa sendo colocada diante de você. Uma escolha que diferencia quem apenas consome motivação de quem realmente muda de vida. Uma escolha que separa os que observam dos que agem, os que seguem o fluxo dos que dirigem o próprio destino. Você está diante dela agora, porque nada do que você ouviu até este ponto existiu para te entreter. Existiu para te provocar, para te colocar em movimento, para te tirar da superfície e jogar você dentro da sua própria profundidade. E é por isso que este chamado final não é um pedido fraco, superficial ou genérico. É um chamado direto, um chamado estratégico, um chamado pensado para quem está pronto para entrar na fase mais decisiva da própria evolução. Você percebeu, ao longo do vídeo, que a verdadeira transformação não está no barulho, na pressa ou na necessidade de provar algo. Ela está no silêncio disciplinado, na observação inteligente, na execução precisa. E agora, diante deste fechamento, você sente que algo começou a se reorganizar dentro de você. Algo encaixou, algo se expandiu. Algo te puxou para um lugar mais sério, mais interno, mais determinado. E nesse exato ponto, onde sua mente está aberta e sua consciência está atenta, existe uma oportunidade concreta de permanecer evoluindo em linha reta, sem retroceder, sem travar, sem deixar esse estado mental se desfazer quando você fechar o vídeo. Mas para isso acontecer, você precisa de continuidade. Precisa de direção, precisa de presença, precisa de comunidade. E é aqui que entra o chamado real. Porque, ao contrário do que muitos pensam, crescimento não acontece em eventos isolados. Acontece na continuidade de estímulos que alimentam sua visão, fortalecem sua disciplina, sustentam sua mentalidade e mantêm você dentro do campo de expansão. E se você chegou até aqui, claramente não é só mais alguém procurando frases bonitas. Você é alguém que está pronto para aprofundar. Alguém que está pronto para se levar a sério. Alguém que está pronto para entrar em uma jornada mais longa, mais intensa, mais transformadora. Alguém que percebeu que esse vídeo não foi apenas conteúdo, foi um convite, um portal, uma entrada para uma nova rotina mental. E é por isso que eu quero que você faça algo simples, mas ao mesmo tempo extremamente estratégico. Deixe seu comentário abaixo. Não escreva qualquer coisa. Não comente por educação ou hábito. Comente qual é a fase que você está entrando agora. Comente a palavra que define seu próximo capítulo. Comente o que seu silêncio está construindo. Quando você escreve isso, você ancora sua decisão na realidade. Você transforma intenção em compromisso. Você cria um marco psicológico, um sinal claro para sua própria mente de que o caminho daqui não é opcional, é inevitável. Este é o primeiro movimento silencioso da sua dominação interna. Depois disso,
Inscreva-se no canal. E entenda, isso também não é formalidade, é estratégia. Porque cada vídeo que você receber daqui em diante não será apenas motivação. Será continuidade da mentalidade que você está construindo agora. Será combustível para manter você avançando enquanto o resto do mundo dorme no piloto automático. Será orientação para que seu silêncio continue sendo força, não fuga. Será reforço da disciplina que você ativou. Será blindagem psicológica contra distrações e quedas. Assinar é escolher permanecer dentro do ambiente que te fortalece. É escolher não voltar para o ruído. É escolher manter o ritmo da sua própria evolução. E se esse vídeo acendeu algo em você, e eu sei que acendeu, então você precisa ir além do básico. Ative as notificações. Porque pessoas que realmente querem avançar não dependem de sorte para continuar crescendo. Elas criam estrutura, criam consistência, criam rotina, criam ambiente. Transformam cada nova mensagem, cada novo conteúdo, cada nova provocação em parte do seu arsenal interno. E quando você deixa esse ciclo ativo, sua dominação deixa de ser um momento e passa a ser um processo. Deixa de ser emoção e vira construção. Deixa de ser impulso e vira identidade. Mas o ponto mais profundo desse chamado é o seguinte: ao se inscrever, ao comentar, ao permanecer nesse movimento, você está declarando silenciosamente para si mesmo que este é o momento da virada. Está declarando que você não está assistindo esse vídeo por acaso. Está declarando que existe uma urgência dentro de você que não vai mais aceitar a versão antiga da sua vida. Está declarando que você está pronto para dominar, não pessoas, não ambientes, mas a si mesmo. E quando essa declaração é feita em silêncio, sem depender de validação externa, ela se torna praticamente irreversível. Esse é o seu compromisso. Essa é sua nova rota. Essa é sua decisão interna transformada em ação externa. Então, faça o que precisa ser feito agora. Comente sua fase. Inscreva-se para manter sua evolução viva. Ative o ciclo da sua própria transformação. Porque se esse vídeo te despertou e você sentiu isso nos ossos, nas pausas, nos incômodos, nas reflexões, então você ainda não viu nada do que vem pela frente. E a única maneira de não perder o que está por vir é tomar essa atitude agora, enquanto sua mente está aberta, receptiva, afiada e consciente do que precisa fazer. O barulho do mundo continua lá fora, mas aqui dentro, no seu processo, é silêncio, foco e ascensão. Você está entrando na fase em que a vida começa a responder ao seu movimento, não às suas palavras. E tudo o que você precisa fazer neste instante final é simples, direto e inevitável. Comente, inscreva-se e volte para o próximo capítulo. Porque a sua dominação não começou no início do vídeo. Ela começa agora.